Milionário contratou uma empregada sem saber a verdade. Quando descobriu que ela era sua mãe, o choque o congelou. E a escolha que fez mudou tudo para sempre. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva castigava a cidade, transformando as ruas em espelhos distorcidos de luz e sombras. Relâmpagos cortavam o céu escuro e cada trovão ecoava no peito de Lúcia Silva, como se anunciasse um destino que ela nunca ousou enfrentar. Ela estava parada diante de um imenso portão de ferro, o número 217 brilhando sob a iluminação fria da noite. Suas mãos tremiam ao apertar a alça da bolsa gasta. Dentro dela, um medalhão prateado repousava como uma lembrança silenciosa de um passado que jamais desapareceu. Respirou fundo, um passo à frente. A segurança da mansão verificou seu nome e a liberou. Assim que cruzou o portão, um carro preto de luxo passou a toda velocidade ao seu lado, respingando água no chão. As luzes dos faróis iluminaram por um breve segundo o rosto do homem ao volante. O coração de Lúcia falhou uma batida. Carlos Medeiros, o bilionário dono daquela casa, o homem que a contratara sem nunca imaginar a verdade. Ela estremeceu, sentindo a respiração falhar. Aquele olhar, aquela expressão fria, algo dentro dela sussurrou uma verdade que vinha tentando ignorar desde que recebera a proposta de emprego. Será ele? Será possível? Mas não havia tempo para hesitação. O relógio apontava 19h45 e ela precisava estar na cozinha às 8 em ponto. Seguiu em frente, cruzando o longo jardim, sentindo a chuva fina encharcar seus ombros. O luxo da mansão parecia uma realidade distante da mulher que um dia fora. Foi recebida por Júlia, a governanta da casa, que a olhou com uma mistura de curiosidade e gentileza. Seja bem-vinda, Lúcia. Vou te levar até a cozinha. Lúcia assentiu, mas sua atenção foi capturada por algo que vinha do andar superior. Uma voz masculina, furiosa. A porta de um escritório estava entreaberta e a luz amarelada iluminava parte do corredor. Lúcia sentiu o corpo congelar ao reconhecer o tom. Carlos estava discutindo ao telefone. Eu avisei, se essa informação vazar, estaremos arruinados. Sua voz ecoou, carregada de raiva e ameaça. Isso não pode acontecer, entendeu? Um silêncio tenso se seguiu antes que ele desligasse o telefone com força. O som da madeira rangendo sob seus sapatos ecoou no corredor quando ele saiu do escritório. Carlos desceu as escadas com um andar rígido, os olhos fixos no chão. Lúcia prendeu a respiração quando ele passou a poucos metros dela. Por um instante, o tempo parou. Ela viu os traços de seu rosto, a forma como franziu a testa, o modo como segurava a mandíbula quando estava tenso. Era como olhar para um fantasma do passado. Carlos nem sequer anotou. Passou direto, pegou um copo de uísque no bar e se serviu sem olhar para ninguém. Júlia a puxou pelo braço e a guiou apressadamente para a cozinha. O jantar precisa estar pronto em 20 minutos. Você pode lidar com pressão? Lúcia piscou, voltando à realidade. Sempre lidei. Respirou fundo e vestiu o avental. Ainda estava processando aquele encontro silencioso, mas seu instinto lhe dizia uma coisa. Aquela casa guardava segredos que estavam prestes a vir à tona, e ela estava bem no centro de tudo. O aroma de alho e cebola dourando preencheu a cozinha enquanto Lúcia Silva mexia a panela com precisão. O calor do fogão aquecia seus dedos, mas ela mal sentia. Havia algo no movimento mecânico de refogar os ingredientes que a fazia se perder por um instante, como se o tempo tivesse parado. A cozinha da mansão era imensa e sofisticada, com equipamentos modernos que faziam qualquer chefe suspirar. Mas Lúcia não sentia prazer naquelas maravilhas tecnológicas. Para ela, aquilo não passava de um palco. Ela pensava em sua própria cozinha, na pequena casa onde crescera, nos utensílios simples, mas cheios de história. Lúcia pensou no modo como a comida sempre teve um significado tão grande em sua vida, não apenas como sustento,
mas como conexão. Sempre foi com as mãos na comida que ela se sentiu mais próxima de seu filho, quando ainda moravam juntos, antes de tomar a decisão dolorosa de colocá-lo para a adoção. Mas ali, naquela mansão, seu verdadeiro foco estava do outro lado das portas duplas, onde Carlos Medeiros, o bilionário para quem trabalhava, estava sentado na imensa mesa de jantar. Desde que começara ali, 3 dias antes, ela evitou cruzar diretamente com ele. Preferia observar de longe, estudando seus gestos e o modo como ele interagia com os outros. Mas havia algo que a inquietava, algo na forma como ele se isolava, algo que tocava sua alma de mãe. Carlos não era apenas frio e metódico, ele era solitário. Seus empregados falavam dele com respeito, mas sem afeto. Ele não se dirigia a ninguém, a menos que fosse estritamente necessário. Suas instruções eram precisas e curtas, e ele esperava eficiência absoluta. Lúcia, no entanto, via algo além do comportamento calculista. Havia momentos, pequenos e quase imperceptíveis, em que ele vacilava. No segundo dia de trabalho, enquanto ela organizava os pratos do café da manhã, Carlos passou pela cozinha. Seu olhar era distante, olheiras pesadas denunciavam uma noite sem sono. Ele abriu a geladeira, ficou parado ali por um instante e então suspirou fundo, como se carregasse um peso insuportável nos ombros. Aquele gesto não era de um homem que estava apenas cansado, era como se ele estivesse carregando uma dor profunda, algo que o fazia estar tão distante do mundo ao seu redor. Foi só por um instante. Mas Lúcia viu, e naquele momento algo se despertou dentro dela. A solidão que ela sentia em seu próprio coração parecia ecoar nas ações dele. Naquela noite, quando ele tocou levemente a têmpora, um hábito nervoso, e franziu o senho, perdido em pensamentos, Lúcia não pôde deixar de se perguntar quem ele realmente era, o que havia por trás da muralha de arrogância e frieza. Júlia entrou na cozinha e interrompeu seus devaneios. "A comida precisa ir para a mesa agora", disse, pegando os pratos e os organizando rapidamente na bandeja de prata. Lúcia respirou fundo e limpou as mãos no avental. Era a primeira vez que Carlos comeria algo preparado por ela. O coração batia forte em seu peito, não por orgulho, mas por uma sensação estranha de expectativa. Algo nela dizia que aquele prato, embora simples, carregava mais do que o sabor. O jantar foi servido. Da cozinha, Lúcia observava discretamente, sem se aproximar. Cada movimento, cada gesto de Carlos, ela analisava com a precisão de quem tentava decifrar um enigma. Ele pegou o primeiro pedaço e mastigou devagar, como se saboreasse a comida, mas também a reflexão. A cada garfada, algo mudou em sua expressão. Ele franziu a testa e olhou para o prato por alguns segundos. "Isso está bom", disse, finalmente, sem encarar ninguém. Os funcionários se entreolharam, surpresos. Júlia, que estava ao lado de Lúcia, murmurou: "É raro ele elogiar a comida. Normalmente só come e sai." Mas Lúcia não prestava atenção nas palavras da amiga. Ela estava imóvel, sentindo o coração bater mais forte. Aquela receita era a mesma que costumava preparar para seu filho quando ele era pequeno. O sabor do prato não a transportava apenas para sua própria casa, mas para um tempo que parecia perdido, para um momento de pureza e amor. Ela sentiu um nó na garganta, como se aquela comida fosse o elo entre seu passado e o presente que ela tanto temia. Naquela noite, Lúcia não conseguiu dormir. Em sua mente a pergunta ecoava: seria possível? Ela tentou ignorar, mas não podia. A sensação de familiaridade com aquele homem a consumia. Como poderia ser ele? Como poderia aquele homem, com toda a sua frieza, ser o filho perdido? Era uma ideia insana, mas a dúvida a atormentava. Na manhã seguinte, a inquietação cresceu. A ansiedade não a deixava em paz. Ela precisava saber mais sobre ele, urgentemente. Na biblioteca da mansão, encontrou um artigo de revista sobre a trajetória de Carlos Medeiros.
Ele cresceu em um orfanato antes de ser adotado por uma mulher chamada Marisa Medeiros, uma filantropa conhecida. Lúcia engoliu seco. Sabia que seu filho fora adotado, mas nunca soubera por quem. Nunca teve coragem de investigar. Mas agora, as peças pareciam se encaixar. Fechou os olhos por um instante, sentindo a ansiedade crescer. Não podia ser coincidência. Naquela tarde, enquanto organizava a despensa da cozinha, Lúcia abriu uma gaveta pouco usada. Dentro dela, encontrou um envelope esquecido. Suas mãos tremeram ao abri-lo. Era uma foto antiga. Um bebê de poucos meses, com olhos expressivos e uma covinha na bochecha direita. A respiração de Lúcia parou. Ela conhecia aquele bebê. Seus dedos tocaram o papel amarelado e a memória veio como um raio. Aquele era o mesmo bebê que ela segurou nos braços há quase 40 anos. As lágrimas brotaram antes que pudesse contê-las. A dúvida que a atormentava nos últimos dias agora era uma certeza cruel. Carlos Medeiros era seu filho, e ele não fazia ideia. O relógio da cozinha marcava 23 horas e 45 minutos. Todos os funcionários já haviam encerrado seus turnos e a mansão estava mergulhada em um silêncio pesado, quase opressor. O ar, denso e ainda quente da cozinha, parecia tomar conta de cada canto daquela casa imensa. Mas Lúcia não conseguia sair dali. Seu corpo estava exausto, mas sua mente estava em um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Sentada na cadeira de madeira ao lado da mesa central, seus olhos estavam fixos na foto amarelada que encontrara na gaveta. Cada olhar para aquela imagem parecia dissolver suas defesas. Carlos Medeiros era seu filho. Cada vez que repetia isso mentalmente, a sensação de dor e falta de tempo a consumia, como se o peso da decisão do passado tivesse finalmente se tornado insuportável. Ela sentia como se algo dentro dela estivesse em chamas, e a dúvida, que inicialmente fora uma possibilidade, agora se tornara uma obsessão, uma verdade esmagadora que ela não poderia mais ignorar. Lúcia se questionava. Carlos cresceu sem ela. Nunca soubera quem era sua mãe biológica. Será que ele já pensou nela? Se ele soubesse, ela seria capaz de suportar o impacto da revelação? O desejo de contar a verdade e as perguntas que a perseguiam a fizeram ficar paralisada. E ainda mais doloroso, ela se perguntava se ele poderia de alguma forma perdoá-la. Nos dias seguintes, Lúcia se viu observando Carlos como nunca antes. Não apenas com os olhos, mas com o coração e a alma. Ela reparava em cada detalhe, cada gesto dele, como se procurasse, desesperadamente, alguma liga invisível que os conectasse. O jeito que ele movia os dedos impacientemente quando estava pensativo, como se tentasse afastar algo da mente. O modo como tocava a têmpora quando se sentia pressionado, como se aquilo fosse a única maneira de lidar com as tensões internas. Esses pequenos hábitos, esses gestos insignificantes, pareciam ecos do passado que ela não podia ignorar. Lúcia se lembrava com clareza de quando seu filho, ainda bebê, fazia movimentos tão similares ao súgar o polegar, ou quando franzia a testa ao ouvir barulhos altos, como se o mundo fosse um lugar um tanto assustador para ele, assim como parecia ser para Carlos. E então havia o olhar, a solidão. Lúcia percebeu pela primeira vez a solidão escondida atrás da postura implacável de Carlos. Ele não era apenas um homem de negócios poderoso. Havia uma ferida escondida em seu interior, uma dor que ele carregava sem sequer perceber. Lúcia sentiu um arrepio, uma empatia tão intensa por ele que quase a consumiu. Naquela tarde, enquanto organizava o salão de jantar após a reunião de Carlos com alguns executivos, Lúcia ouviu um ruído baixo vindo da sala ao lado. Passos pesados, um suspiro carregado de angústia e frustração. Curiosa e quase sem pensar, foi até a porta entreaberta e espiou discretamente. Carlos estava ali, sentado na poltrona de couro, com as mãos no rosto. Ele parecia uma sombra de si mesmo, algo que Lúcia nunca imaginara ver.
Ela jamais o tinha visto vulnerável, nunca tinha testemunhado o peso que ele carregava. Ele respirava de forma irregular, o peito subindo e descendo com dificuldade. Era ansiedade. Lúcia hesitou. Se revelasse sua presença, poderia ser demitida, ser afastada de sua única chance de se reconectar com ele. Mas algo mais forte que a razão a impulsionou a entrar. O desejo de ajudá-lo, de oferecer algum tipo de consolo, de aliviar aquele peso que ele estava carregando, a fez dar um passo à frente. Carlos ergueu o olhar quando sentiu a presença dela. O semblante dele estava tão perdido que Lúcia se sentiu ainda mais impotente. "Está tudo bem, senhor?" perguntou, sem se aproximar muito, sentindo a distância emocional que sempre havia existido entre os dois, mas que agora parecia mais palpável do que nunca. Ele não respondeu imediatamente. Por um momento, parecia completamente perdido. Então ele soltou uma risada curta e amarga, que soou como um suspiro de quem já não tinha mais forças para lutar contra a dor. "Você acredita em destino, Lúcia?" O coração de Lúcia acelerou. Seu corpo ficou tenso. Era como se ele tivesse aberto uma porta para algo muito maior do que a simples conversa sobre seu trabalho. "Talvez", disse ela cautelosa. As palavras não saíam com a facilidade que ela imaginava. Carlos encarou o copo de uísque sobre a mesa, o líquido âmbar girando lentamente, como se ele estivesse tentando encontrar alguma resposta, algum sentido no que estava acontecendo em sua vida. "Eu cresci em um orfanato", disse, com a voz baixa, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. "Fui adotado quando tinha 5 anos. Me deram uma vida confortável, uma boa educação, nunca me faltou nada." Ele fez uma pausa e Lúcia sentiu como se o ar ao redor deles tivesse se tornado mais espesso. Ela estava imóvel, absorvendo cada palavra. Carlos soltou o ar lentamente antes de completar. "Mas eu sempre me perguntei por quê." Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O medo, a ansiedade e a culpa se misturaram dentro dela. Ela não sabia como responder, mas a pergunta era simples, e o peso da verdade quase a esmagava. "Por quê?" murmurou, tentando não deixar que sua voz traísse suas emoções. Carlos finalmente a olhou nos olhos, e algo em seu olhar parecia transbordar. Ele não estava mais apenas falando sobre o passado distante, ele estava dividindo um pedaço de sua dor mais íntima. "Por que minha mãe me abandonou?" Lúcia sentiu o peso das palavras, como uma pedra caindo em seu peito. A dor dele a atravessou como uma lâmina, e a vontade de abraçá-lo, de contar a verdade, se tornou quase incontrolável. Mas ela se manteve firme, com a garganta apertada, pois sabia que não poderia revelar nada naquele momento. "Eu me pergunto isso todos os dias", continuou Carlos, e as palavras que saíam dele pareciam ainda mais difíceis de suportar. "E a pior parte é que nunca tive uma resposta." Ele então soltou um longo suspiro e apoiou a cabeça nas mãos. Lúcia queria falar, queria gritar, dizer que ele nunca foi abandonado por falta de amor, mas por necessidade. Mas o medo a paralisou, a verdade a cegou. E então aconteceu. Carlos puxou algo do bolso e jogou sobre a mesa, um medalhão prateado. Lúcia ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Era idêntico ao que ela havia dado ao seu filho antes de entregá-lo para a adoção. Uma onda de choque percorreu seu corpo. Ela sentiu o tremor das mãos e os olhos se encheram de lágrimas. A última prova estava diante dela. Carlos pegou o medalhão e olhou para ele por um instante, perdido em pensamentos. "Nunca soube de onde isso veio", disse com uma voz vazia, "mas sempre senti que era importante." Lúcia teve que segurar o choro. O desespero cresceu dentro dela como um incêndio, um fogo que ela não sabia como apagar. Ela precisava contar a verdade. Naquela noite, depois que Carlos foi para o escritório, ela tomou uma decisão. Na manhã seguinte diria tudo. Mas então, o caos aconteceu. Logo cedo, a mansão foi tomada por um alvoroço. Gritos, telefones tocando sem parar, movimentação intensa no andar superior.
Carlos desceu as escadas com passos furiosos. Seu rosto estava sombrio. O fardo de sua vida parecia ter se intensificado ainda mais. O que está acontecendo? Lúcia perguntou a Júlia, que estava pálida, o medo visível em seu rosto. A governanta engoliu em seco. Um golpe. Lúcia sentiu um calafrio. Como assim? Alguém dentro da empresa traiu Carlos. Um executivo transferiu uma grande quantia de dinheiro para uma conta estrangeira e sumiu. Os acionistas descobriram. A imprensa já está especulando. Se isso se confirmar, a empresa dele pode ruir. Lúcia olhou para Carlos, que digitava freneticamente no celular, o maxilar travado de tanta tensão. Ele estava perdendo o controle de tudo. Seu mundo, sua segurança, sua vida inteira estava em risco. Lúcia sentiu o coração apertar. Como poderia contar a verdade naquele momento? Se dissesse que era sua mãe agora, ele poderia odiar ainda mais. Ou pior, ele poderia desmoronar. Ela precisava esperar. Mas até quando? A manhã começou com gritos e telefonemas incessantes. A mansão de Carlos, sempre silenciosa e imponente, estava em estado de alerta. O ar carregado parecia sufocar a todos e a tensão era palpável. Lúcia observava a movimentação da cozinha, mas sua atenção estava focada no andar superior, onde Carlos e sua equipe de advogados estavam reunidos. Ela não conseguia afastar a lembrança da noite anterior. O medalhão. Agora sabia com certeza. Carlos era seu filho, mas não podia contar naquele momento. A crise empresarial atingia um ponto crítico. Júlia, que acompanhava as notícias pelo celular, explicou que um dos sócios de Carlos desviou milhões da empresa, colocando-a à beira do colapso. O impacto disso não era apenas financeiro. Se a empresa quebrasse, milhares de funcionários ficariam sem emprego, incluindo os empregados da mansão. Carlos desceu as escadas com um olhar afiado. O peso da responsabilidade o esmagava. Ele passou pela cozinha sem dizer uma palavra, mas Lúcia viu algo que ninguém mais notou. Ele tremia. Aquele homem que todos viam como frio e implacável estava prestes a desmoronar. Naquela noite, Carlos não jantou. Ele passou o dia no escritório tentando reverter o estrago. Lúcia preparou um prato e levou até lá. Bateu levemente na porta. "Entre", disse ele com a voz rouca. O escritório estava uma bagunça. Papéis espalhados, relatórios abertos no computador. Carlos estava sentado, os cotovelos apoiados na mesa e as mãos na cabeça. Lúcia se aproximou e colocou o prato diante dele. "Você precisa comer", disse suavemente. Ele a encarou por um instante, como se estivesse surpreso por ela estar ali. Então, suspirou e pegou o garfo. "Não costumo aceitar que me digam o que fazer." Lúcia sorriu de leve. "Você também não pode resolver tudo sozinho." Carlos não respondeu de imediato. Ele começou a comer devagar, sem perceber o quanto estava faminto. Por um momento, o silêncio os envolveu. Então ele disse: "Eu confiei nele." Lúcia soube imediatamente que ele falava do sócio que o traiu. "Ele trabalhava comigo há anos, construímos essa empresa juntos, eu o considerava um amigo." Ela sentiu um aperto no peito. Carlos não apenas perdera dinheiro, perdera um pilar de sua vida. "Às vezes as pessoas nos decepcionam", disse Lúcia. Ele desviou o olhar pensativo. "Eu não sou do tipo que perdoa." Lúcia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Se ele reagia assim com um amigo, como reagiria ao descobrir que sua própria mãe escondeu a verdade por meses? Na manhã seguinte, Júlia puxou Lúcia para a despensa. "Eu preciso saber o que está acontecendo com você." Lúcia tentou disfarçar. "Do que está falando?" "Não se faça de desentendida." Júlia cruzou os braços. "Desde que começou a trabalhar aqui, você olha para o Carlos como se quisesse dizer algo, mas nunca diz." O coração de Lúcia acelerou. "É só impressão sua, não é? E ontem, quando você viu aquele medalhão, ficou pálida." Lúcia engoliu em seco. Júlia continuou, os olhos penetrantes. "O que você está escondendo?" Lúcia sentiu as pernas fraquejarem. Ela não podia mais mentir.
Segurou o braço de Júlia e olhou em seus olhos. Eu acho que Carlos é meu filho. A governanta piscou, surpresa. O quê? Eu o dei para adoção há quase 40 anos. A voz de Lúcia falhou. Eu nunca soube para onde ele foi, mas o medalhão, o orfanato, a data de nascimento, tudo bate. Júlia levou uma mão à boca. Meu Deus! Lúcia fechou os olhos. Eu queria contar, mas não sei como. Tenho medo de que ele me odeie. Júlia segurou suas mãos. Você precisa contar. Se esperar demais, pode ser tarde. As palavras ecoaram na mente de Lúcia pelo resto do dia. Ela não podia mais adiar. Naquela noite, Lúcia tomou coragem. Esperou até que Carlos estivesse no escritório novamente. A porta estava entreaberta e a luz amarelada iluminava parcialmente o corredor. Ela respirou fundo. Cada passo parecia pesar toneladas. Mas então, o telefone de Carlos tocou. Ele atendeu imediatamente. O que foi? O silêncio do outro lado fez seu rosto perder a cor. Quando? Lúcia parou na porta alarmada. Carlos se levantou bruscamente, segurando o telefone com força. Eu estou indo. Ele desligou e saiu tão rápido que quase trombou com Lúcia. Ela segurou seu braço. O que houve? Carlos a olhou com olhos arregalados, olhos de pânico. Minha mãe adotiva. Lúcia sentiu um arrepio. O que aconteceu? Ele engoliu seco. Ela está morrendo. Lúcia ficou paralisada. Carlos saiu às pressas, deixando-a sozinha no corredor escuro. Seu coração se partiu. Ela perdeu a chance de contar a verdade. E agora, Carlos estava prestes a perder a única mãe que conheceu. Carlos dirigia como se a velocidade pudesse mudar o destino. A cidade passava como vultos borrados pelas janelas molhadas da chuva fina, mas sua mente estava em um só lugar, o hospital onde sua mãe adotiva estava à beira da morte. Lúcia, sentada no banco do passageiro, segurava o cinto de segurança com força, como se isso fosse a única coisa que a mantinha no lugar, presa à realidade da dor que acompanhava Carlos, mesmo sem ter permissão para fazer parte desse momento íntimo. Ela não deveria estar ali. Não tinha o direito de acompanhá-lo naquele momento. Mas quando Carlos saiu da mansão apressado, sem dizer uma palavra, ela não conseguiu ficar para trás. O instinto de compaixão e proteção a impulsionou a segui-lo, mesmo que seu papel fosse apenas o de uma espectadora silenciosa. O silêncio dentro do carro era esmagador. O peso da situação estava sobre os dois. E embora Carlos mantivesse o olhar fixo na estrada, Lúcia sabia que ele estava em algum lugar mais distante, perdido em sua dor. Carlos mantinha o maxilar trincado, e Lúcia via a tensão crescente nas mãos que seguravam o volante. Ele estava assustado. A dor que ele sentia era mais do que a perda iminente de sua mãe adotiva. Era o medo de perder um pedaço de sua identidade, de enfrentar o vazio que ele sabia que o aguardava após sua morte. Quando chegaram ao hospital, Carlos saltou do carro antes mesmo que ele parasse completamente. Sua ansiedade estava estampada no rosto. Lúcia o seguiu, seus passos rápidos, mas hesitantes, como se ela quisesse, de alguma forma, amenizar o sofrimento dele. Eles atravessaram corredores frios, iluminados artificialmente, com o cheiro de desinfetante no ar, um ambiente que parecia não oferecer nenhuma resposta. A dor no rosto dos pacientes e familiares a cercava, mas nada era tão doloroso quanto ver Carlos caminhar até a porta do quarto 314. Ele parecia tão cansado, como se a morte de sua mãe já tivesse começado a corroer seu espírito. Senhor Medeiros? Um médico se aproximou, com uma expressão sombria. Carlos assentiu, sem piscar, seu rosto impassível. Ela não tem muito tempo, o médico disse, a voz cautelosa, mas está consciente. Carlos entrou no quarto sem hesitação. Lúcia parou na porta, incerta se deveria segui-lo. O medo de invadir um momento tão privado e, ao mesmo tempo, a vontade de estar ao lado de Carlos, o homem que ela acreditava ser seu filho, a deixavam paralisada.
A mulher na cama parecia tão frágil, tão diferente da imagem de uma filantropa forte e determinada, que Lúcia vira em antigos artigos de revistas. Marisa Medeiros, apesar de sua grandeza exterior, parecia agora uma mulher vulnerável, reduzida pela doença e pelo tempo. Mas Marisa ainda tinha brilho nos olhos. Ela olhou para Carlos, sorrindo fracamente, e ergueu a mão, como se o mundo fosse pequeno demais para ela alcançar sua conexão com ele. "Meu menino!" Carlos engoliu em seco, como se a voz dela o tivesse arrancado de um pesadelo em que ele tentava se esconder. Ele segurou a mão dela, mas Lúcia, observando da porta, viu como ele estava quebrado por dentro. "Eu estou aqui." As palavras dele eram quase imperceptíveis, como se ele não soubesse o que mais dizer, como se estivesse tentando manter as emoções sob controle. Lúcia sentia o coração se despedaçando enquanto observava a cena. Ela sabia que Carlos não chorava. Ele nunca chorava. Mas naquele momento, seu rosto estava mais vulnerável do que nunca. Era como se a dor que ele sempre carregou, silenciosa, estivesse finalmente se manifestando. "Você foi a melhor mãe que eu poderia ter." Ele sussurrou, o desespero em sua voz, um grito mudo por algo que ele nunca teve a chance de dizer. A respiração de Marisa estava fraca. A cada palavra, o tempo parecia escorrer entre os dedos dela, como se o futuro fosse um filme que ela não conseguiria mais assistir. Ela apertou a mão de Carlos com a pouca força que tinha, como se ele fosse sua última esperança de alguma verdade que ela não podia mais revelar. "Eu nunca quis que você se sentisse abandonado." Carlos piscou, surpreso, como se fosse impossível para ele entender completamente aquilo. "O quê?" Marisa sorriu, seus olhos carregando um peso antigo, como se ela soubesse algo que ele ainda não estava pronto para ouvir. Ela tinha seus motivos. Lúcia sentiu as pernas fraquejarem. Aquelas palavras a atingiram com uma força que a fez quase cair. Marisa estava falando dela. A verdade que Lúcia temia, mas não podia mais ignorar. Carlos franziu o senho, como se a frase de sua mãe fosse um enigma que ele ainda não podia resolver. "Quem?" Mas Marisa apenas sorriu novamente, um sorriso fraco, e então fechou os olhos, seu corpo cedendo à última exalação de vida. O monitor cardíaco emitiu um bip contínuo. Lúcia segurou o choro. O momento foi mais do que ela poderia suportar. Era uma perda para ambos. Carlos permaneceu imóvel, segurando a mão de Marisa, sem nem mesmo se dar conta do mundo ao seu redor. Quando o médico entrou para confirmar o óbito, ele se levantou lentamente, com os ombros pesados, e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Lúcia o seguiu pelos corredores vazios, suas lágrimas finalmente transbordando, mas sem som. O vazio que ela sentia não era só pela morte de Marisa, mas pela perda iminente de Carlos, a quem ela sempre quis proteger. "Carlos?" Ele não respondeu. Não havia palavras suficientes no mundo para preencher aquele abismo que se abria entre eles. Lúcia tocou seu braço suavemente, na tentativa de oferecer conforto, mas ele se virou bruscamente. "Não agora." A frieza na voz dele foi como um golpe. Algo dentro de Lúcia se quebrou, mas ela não podia desistir. Não podia deixar Carlos se afastar completamente, não quando ele estava à beira de descobrir a verdade. Ela recuou um passo, deixando-o partir sem mais palavras. Ele olhou para ela, mas era como se ele não a enxergasse. O peso da perda de sua mãe e as perguntas não respondidas o deixaram imerso em uma solidão profunda. Então, sem dizer mais nada, ele caminhou para fora do hospital, a porta batendo atrás dele como uma sentença. A mansão estava em um silêncio mortal quando Carlos voltou. Lúcia o observou do corredor enquanto ele caminhava direto para o escritório. Nada havia mudado, mas tudo dentro de Carlos estava se desmoronando. A porta bateu com força atrás dele. Ela hesitou por um momento antes de segui-lo, como se soubesse que aquele seria o momento decisivo. Ao abrir a porta, viu Carlos de costas para ela, encarando um bar de bebidas.
O cenário era desolador e a garrafa de uísque meio vazia parecia simbolizar a desesperança. "Você quer alguma coisa?" ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de tensão, como se ele estivesse tentando disfarçar a dor. "Eu quero saber como você está", respondeu, sem saber se realmente queria ouvir a resposta. Carlos soltou uma risada amarga, sem qualquer humor. "Eu perdi a única mãe que tive. Como você acha que eu estou?" Lúcia fechou os olhos por um instante. O momento era devastador e o peso da culpa parecia se expandir entre eles, mas também era a única chance que ela tinha. Se havia um momento para contar a verdade, era agora. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem. "Carlos, eu preciso te dizer algo." Ele finalmente se virou para encarando-a. Os olhos estavam vermelhos, mas não havia lágrimas. Apenas um vazio profundo que fazia Lúcia se sentir como se estivesse perdendo a batalha antes mesmo de começar. "Agora não, Lúcia. É importante." Carlos pegou o copo e o arremessou contra a parede. O vidro explodiu em dezenas de cacos e Lúcia estremeceu. "Eu disse que não quero falar." Ele passou a mão pelos cabelos, ofegante, como se estivesse segurando algo dentro de si que não sabia como liberar. Então, em um movimento brusco, agarrou um porta-retratos sobre a estante e o atirou no chão. O barulho do vidro quebrando ecoou pelo escritório. O rosto de Lúcia se contorceu em choque ao ver a imagem caída no chão. Era uma foto antiga de Carlos ainda bebê. Lúcia sentiu o mundo girar. Era a mesma foto que ela guardava havia décadas. Seu coração disparou, seu corpo inteiro tremeu. Carlos passou por ela sem olhar para trás. "Eu não quero mais ninguém perto de mim." A porta bateu e Lúcia ficou ali, sozinha, encarando o pedaço do passado diante de seus pés. Ela perdeu a chance mais uma vez, mas agora já não havia dúvidas. Carlos precisava saber a verdade. E dessa vez, ela não podia falhar. O clima na mansão estava pesado. Desde o funeral de sua mãe adotiva, Carlos se fechou completamente. Ele passava os dias trancado no escritório, evitando qualquer contato. Sua presença na casa se tornou um fantasma silencioso. Os empregados andavam na ponta dos pés, temendo atrapalhá-lo ou dizer algo errado. E Lúcia? Ela não sabia mais o que fazer. A cada dia que passava, a verdade pesava mais sobre seus ombros. Mas Carlos não lhe dava brechas. Ele não queria conversar, não queria ouvir. E Lúcia começou a se perguntar se algum dia haveria um momento certo. Naquela manhã, tomou uma decisão. Ela estava diante de Júlia na cozinha, segurando um envelope branco. "Eu vou embora." A amiga arregalou os olhos. "O quê?" Lúcia suspirou, segurando o envelope com força. "Isso é minha carta de demissão. Não posso continuar aqui. O momento certo nunca chega. Ele está mais fechado do que nunca. E se eu contar agora, ele vai me odiar." Júlia cruzou os braços, encarando-a como se estivesse diante de uma criança teimosa. "E se você for embora agora, nunca vai saber se ele te aceitaria." Lúcia fechou os olhos. "Eu não consigo mais, Júlia." A amiga pegou o envelope de suas mãos e rasgou ao meio. Lúcia ficou boquiaberta. "Júlia, você vai ficar. Vai contar tudo." Lúcia sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "E se ele me rejeitar?" Júlia segurou suas mãos. "Ele precisa saber, e você precisa ter coragem." Lúcia baixou a cabeça, sentindo o peito apertado. Ela ficaria. E dessa vez não hesitaria mais. Naquela noite o jantar foi diferente. Carlos, que há semanas não comia com os funcionários da casa, apareceu. Sua postura ainda era rígida, mas algo em seu olhar parecia diferente. Ele estava distraído. Enquanto os empregados serviam a refeição, Carlos olhava para o prato sem muito interesse. Mexia na comida com o garfo, os olhos perdidos. Lúcia não conseguia tirar os olhos dele. Então, ele quebrou o silêncio. "Estou pensando em contratar um investigador particular." A frase cortou o ar como uma lâmina. Lúcia sentiu o estômago se revirar. "Para quê?" perguntou Júlia, tentando soar casual. Carlos continuou brincando com a comida sem erguer o olhar.
Quero descobrir quem foi minha mãe biológica. O ar desapareceu dos pulmões de Lúcia. Seus dedos tremeram sobre a mesa. Carlos não notou sua reação. Minha mãe adotiva me disse que ela tinha os motivos dela, continuou. Mas nunca explicou nada, nunca deixou pistas. Ele soltou um suspiro pesado. Acho que está na hora de descobrir sozinho. Lúcia engoliu seco. Se Carlos descobrisse dessa forma, se outra pessoa contasse a ele antes que ela o fizesse, ele jamais a perdoaria. Ela sentiu um frio na espinha. O tempo havia acabado. Ela precisava contar a verdade agora. A chuva castigava a cidade naquela noite. O som das gotas contra as janelas da mansão ecoava pelos corredores silenciosos. Lúcia sentia o peito apertado enquanto lavava os utensílios na cozinha, suas mãos trêmulas mergulhadas na água quente. Ela ainda não conseguia acreditar no que ouvira no jantar. Carlos estava procurando sua mãe biológica. Cada segundo que passava, o medo crescia dentro dela. Se ele descobrisse sozinho, antes que ela tivesse a chance de contar, a rejeição poderia ser definitiva. Mas quando? Como? Ele mal falava com ela. Seus olhares nunca se encontravam por mais de 2 segundos. Ela precisava agir logo. Júlia entrou apressada na cozinha e fechou a porta atrás de si. Ele contratou o investigador, sussurrou, olhando para os lados. Lúcia sentiu o sangue gelar. Como sabe? Ouvi Carlos conversando ao telefone. Ele quer respostas rápido. Lúcia se apoiou na pia, sentindo as pernas fracas. Isso não pode estar acontecendo. Você precisa contar antes que ele descubra sozinho, insistiu Júlia. Lúcia balançou a cabeça. Eu tentei, Júlia, mas cada vez que estou prestes a dizer, algo acontece. Júlia suspirou, preocupada. Então você precisa criar o momento. Não espere que ele venha até você. Mas Lúcia sabia que não era tão simples. Carlos estava ocupado demais, tentando impedir que seu império ruísse. A crise empresarial atingira um nível insustentável. O golpe de seu ex-sócio havia deixado um rombo financeiro catastrófico. Os acionistas estavam furiosos, as ações despencavam e o conselho administrativo exigia decisões rápidas. Naquela manhã, Carlos entrou na sala de reuniões como um furacão. Quero saber exatamente quantos funcionários serão afetados se essa fusão for rejeitada, ordenou, jogando uma pilha de documentos sobre a mesa. O diretor financeiro pigarreou, desconfortável. Se não aceitarmos a fusão, teremos que cortar pelo menos 200 postos de trabalho. Carlos fechou os olhos por um instante. O peso da decisão o esmagava. De um lado, havia os funcionários da empresa, pessoas que confiavam nele para manter seus empregos. Do outro, a própria sobrevivência da companhia. Ele nunca gostou de perder. Mas perder sua empresa? Isso não era uma opção. Me deem 24 horas, disse seco. Levantou-se e saiu da sala antes que pudessem argumentar. Ele precisava pensar. Mas a verdade era que, pela primeira vez na vida, não sabia o que fazer. No fim da tarde, Carlos recebeu uma ligação. Senhor Medeiros, aqui é o detetive Montenegro. Carlos encostou-se à mesa do escritório e apertou o telefone contra o ouvido. Alguma novidade? Comecei as buscas. O senhor foi adotado pelo orfanato Santa Clara, correto? Carlos assentiu, mesmo que o detetive não pudesse vê-lo. Sim. O senhor sabia que todos os registros de adoção desse orfanato foram digitalizados há alguns anos? Carlos franziu a testa. Não. Então será mais fácil rastrear sua mãe biológica. Os arquivos são protegidos, mas já consegui autorização para acessá-los. Preciso de mais alguns dias, mas posso ter um nome em breve. Carlos segurou a respiração. Depois de tanto tempo, ele finalmente teria respostas. Aguardo seu contato, disse antes de desligar. Ele olhou para a escrivaninha. O medalhão prateado ainda estava ali. Quem foi você? A pergunta ecoava em sua mente. Ele precisava saber. Precisava entender por que foi deixado para trás. No andar inferior, Lúcia ouvia a conversa do outro lado da porta do escritório.
Cada palavra do detetive atingia seu peito como um golpe. Ele estava perto, perto demais. Se o investigador acessasse aqueles arquivos, seu nome apareceria. Se Carlos descobrisse desse jeito, ela sabia exatamente como ele reagiria. Ele se sentiria traído, se voltaria contra ela. As mãos dela suavam, o ar parecia escasso, o tempo estava se esgotando. Ela respirou fundo e apertou os punhos. Essa era a última chance. Se ela não contasse agora, perderia Carlos para sempre. E ela não podia permitir isso. O dia amanheceu com uma tensão que parecia pesar sobre a mansão. O céu cinzento anunciava uma tempestade iminente, mas o verdadeiro furacão estava prestes a acontecer dentro daquela casa. Carlos estava no escritório, os olhos fixos no monitor do computador, mas sua mente estava longe. Ele tentava processar os números, a grande mudança que acontecia em sua empresa. Mas algo dentro dele parecia agitar-se, como um presságio de algo maior, algo que ele não estava preparado para enfrentar. Quando ouviu as batidas na porta, um arrepio percorreu sua espinha. "Entre!" O detetive Montenegro entrou, segurando um envelope pardo. A expressão em seu rosto indicava que ele havia descoberto algo grande, algo que iria mudar o curso da vida de Carlos para sempre. "Tenho o que o senhor pediu." Carlos pegou o envelope com dedos firmes, mas antes mesmo de abrir, sentiu um frio na espinha. Esse era o momento que ele esperara a vida inteira. O momento em que as respostas que ele procurava finalmente viriam à tona. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de desespero o envolvia. O que ele realmente queria descobrir? Ele já estava pronto para enfrentar a verdade. Com a respiração presa, ele rasgou a lateral do envelope e puxou os documentos. Nome da mãe biológica, Lúcia da Silva. Carlos piscou, confuso. O nome não fazia sentido. Seu olhar se fixou nas palavras, mas a compreensão não veio de imediato. Ele continuou a ler, cada frase se tornando mais sufocante, cada palavra mais difícil de processar. Data de nascimento, foto antiga, histórico de adoção. Cada detalhe confirmava o impossível. Lúcia, sua cozinheira. A mulher que trabalhava para ele esse tempo todo era sua mãe. Seu peito ficou pesado, sua respiração ficou curta. Era um erro, só podia ser um erro. Ele passou as mãos pelos cabelos, tentando processar tudo o que estava diante dele. Ele queria gritar, mas o som ficou preso em sua garganta. A mulher que ele via todos os dias. A mulher que preparava suas refeições, que o observava com aqueles olhos que ele nunca entendeu completamente. Ela sabia, ela sempre soubera e nunca disse nada. O choque transformava-se em uma raiva intensa. O relatório escorregou de suas mãos, caindo pesadamente sobre a mesa. "Senhor Medeiros?" perguntou o detetive, a voz de Montenegro fazendo Carlos voltar à realidade. Carlos levantou-se abruptamente, como se as palavras que ele acabara de ler não fossem reais. Ele sentia como se estivesse perdendo o controle de tudo o que havia construído. "Obrigado, Montenegro. Pode ir." O detetive hesitou, observando a mudança na expressão de Carlos, mas assentiu e saiu. Carlos ficou ali, parado no meio do escritório, a fúria e o desconforto se misturando com uma sensação de perda profunda. Ele queria não acreditar, mas a verdade estava na sua frente. Não dava mais para negar. Mentiras, enganação. Ele foi rodeado por uma onda de raiva, confusão e tristeza. Como ela pôde estar ali, ao lado dele, como se fosse uma estranha? Ele estava sendo consumido pela traição. Carlos saiu do escritório como um furacão. O ambiente ao seu redor parecia ter sido transformado em algo irreconhecível. A mansão, que até então lhe parecia uma fortaleza, agora era apenas um palco para sua dor. Ele caminhou até a cozinha, seus passos pesados ecoando pelo chão de mármore. Lúcia estava de costas, mexendo algo no fogão. Ela parecia tão calma, tão normal. Era como se o mundo não tivesse mudado, como se ela não soubesse o que estava prestes a acontecer. Carlos parou na entrada. "Você mentiu para mim." A voz dele era pura fúria contida, uma mistura de raiva e desesperança. Lúcia parou.
Sua mão trêmula segurou a colher de pau com força, tentando esconder a angústia que a consumia. Ela sabia. Ele descobriu. Virou-se devagar, os olhos se encontrando. O momento parecia eterno. Carlos, não diga meu nome. Ele avançou um passo. Os olhos ardiam de raiva e sua respiração estava acelerada, como se ele estivesse tentando lidar com algo muito maior do que ele mesmo. Lúcia sentiu as lágrimas se acumularem. Ela sabia que esse momento chegaria, mas agora que estava aqui, ela se sentia incapaz de suportá-lo. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Ele riu sem humor. O riso era amargo, uma verdadeira agonia. Que você sabia esse tempo todo, que trabalhou aqui na minha casa, olhando para mim e fingindo que não era minha mãe? A palavra mãe soou como um veneno, que penetrou no coração de Lúcia como uma lâmina afiada. Ela estremeceu. A dor foi visceral, como se tudo o que ela tinha feito fosse desfeito em segundos. Eu tentei contar. Carlos bateu a mão no balcão, fazendo os pratos tremerem. Tentou? Quando? Quando minha mãe adotiva morreu, quando eu perdi tudo na empresa. Ele estava perdendo o controle. Cada palavra era um grito de frustração e dor. Você teve todas as chances, Lúcia. Ela sentiu o peito apertado. O medo de perder Carlos se tornava cada vez mais real, mas ela não sabia como aliviar essa dor. Eu tive medo. Medo de que me rejeitasse. Carlos riu, mas havia ódio naquele som. Uma dissonância, como se ele tivesse perdido a fé na humanidade. E agora, você acha que eu vou te aceitar depois dessa mentira? Lúcia estendeu as mãos, suplicante, mas suas palavras mal saíam, seu coração estava quebrado. Você não entende o que aconteceu. Carlos afastou-se bruscamente, como se qualquer coisa relacionada a Lúcia fosse insuportável. Eu não quero entender. Ele pegou um papel do bolso, o relatório, e jogou sobre a mesa. Isso é tudo o que preciso saber. Lúcia encarou os documentos, a prova do passado que ela tentou tanto evitar. Agora, tudo estava diante dela, e ela sabia que não poderia perder mais tempo. Ela não podia perdê-lo agora. Por favor, Carlos, não faça isso. Ele ficou em silêncio por um instante, como se estivesse absorvendo as palavras dela, como se tentasse processar a dor que ele sentia. Sua voz saiu baixa, cortante. Você está demitida. Lúcia sentiu as pernas fraquejarem. Aquelas palavras foram como uma sentença de morte para tudo o que ela havia tentado construir com ele. O quê? Saia da minha casa, agora. A frase foi um golpe mais doloroso do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. O vazio tomou conta de seu corpo e ela abriu a boca, mas não havia mais nada a ser dito. Carlos virou as costas e saiu sem olhar para ela, e Lúcia ficou ali, sozinha, enquanto o mundo parecia desmoronar ao seu redor. Júlia apareceu na cozinha, olhando tudo horrorizada. Você enlouqueceu! Ela gritou, correndo até ele. Carlos não olhou para trás. Não se meta nisso, Júlia. Você vai se arrepender. Ele subiu as escadas sem olhar para trás. Cada passo era mais pesado que o outro, como se ele estivesse carregando um fardo emocional insuportável. Ele não queria pensar, não queria sentir, mas as memórias vinham como uma enxurrada. O olhar dela quando ele elogiou a comida, a preocupação dela quando ele estava mal, a forma como ela sempre parecia saber exatamente do que ele precisava. Tudo fazia sentido, e era isso que doía mais. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. O tempo passou em branco, até que, por reflexo, ele começou a arrumar as coisas de sua mãe adotiva. Precisava de algo para ocupar a mente. Abriu gavetas, recolheu objetos e então encontrou algo inesperado, um diário. O couro era antigo, gasto pelo tempo. Ele virou algumas páginas, até que algo chamou sua atenção. Uma frase, escrita com letras firmes, mas tremidas. Se um dia encontrá-la, não a julgue sem saber a verdade. Carlos sentiu o mundo parar. A respiração ficou presa na garganta. Aquelas palavras pareciam atravessá-lo como uma lâmina. Encontrá-la, sua mãe biológica.
Sua mãe adotiva sabia que esse dia chegaria, e talvez ela soubesse que ele reagiria exatamente assim. Carlos fechou os olhos. A raiva não desapareceu, mas pela primeira vez, desde que descobriu a verdade, ele se perguntou se havia algo que ele ainda não sabia. Os dias passaram como um borrão para Carlos. Ele enterrou-se no trabalho, evitando qualquer pensamento que não envolvesse números, contratos e reuniões. Mas toda noite, quando o silêncio tomava conta da mansão, o vazio voltava. Ele não falava sobre o que aconteceu, nem com Júlia, nem com ninguém. Toda vez que pensava em Lúcia, a raiva voltava. Como ela pôde mentir para ele esse tempo todo? Ele tentou convencer a si mesmo de que era melhor assim. Ela não fazia mais parte de sua vida. Mas, se era isso mesmo, por que ele sentia que algo estava faltando? Enquanto isso, Lúcia partiu da mansão sem olhar para trás. Com a ajuda de Júlia, conseguiu alugar um pequeno apartamento em um bairro simples, longe de qualquer lembrança daquela casa. Ela tentou se convencer de que fez a coisa certa. Carlos não a queria por perto. Ele a rejeitou. E agora, ela precisava seguir com sua vida. Mas todas as manhãs, quando acordava, sentia o mesmo aperto no peito. O filho que ela passou a vida inteira sonhando em reencontrar estava mais distante do que nunca. Júlia observava Carlos se afundar no trabalho e sabia que ele não estava bem. Uma noite, decidiu enfrentá-lo. Ela entrou no escritório sem pedir permissão. Carlos estava atrás da mesa, analisando relatórios. Você precisa falar com ela. Carlos nem levantou o olhar. Assunto encerrado, Júlia. Ela cruzou os braços. Não para mim. Ele soltou um suspiro pesado e largou os papéis. O que você quer que eu faça? Fingir que nada aconteceu? Quero que pare de agir como se não se importasse. Carlos se levantou. Ela mentiu para mim. Ela ficou ali, me observando, sabendo quem eu era, sem dizer uma palavra. Ela teve medo, Júlia rebateu. Medo de te perder antes mesmo de te ter de volta. Carlos fechou os olhos por um segundo, porque no fundo ele sabia que Júlia estava certa. Mas isso não tornava tudo mais fácil. Ele pegou a papelada novamente, ignorando o olhar insistente de Júlia. Não quero falar sobre isso. Ela bufou frustrada. Você vai esperar até quando? Até que seja tarde demais? Carlos não respondeu. Júlia balançou a cabeça e saiu, batendo a porta. O silêncio voltou ao escritório, mas pela primeira vez, Carlos não conseguiu se concentrar. O colapso da empresa era iminente. Os acionistas estavam furiosos, as ações continuavam caindo e a fusão parecia ser a única saída. Mas Carlos sabia o que isso significaria. Demissões em massa. 200 pessoas perderiam seus empregos. Pessoas que trabalharam para ele por anos. Pessoas como Lúcia. Essa ideia o incomodava mais do que deveria. Ele pegou um documento e olhou para ele, mas não conseguia ler. A única coisa que via era a expressão de Lúcia no dia em que a demitiu. Será que ela estava bem? Será que sentia falta dele? Ele fechou os olhos, irritado consigo mesmo. A verdade era que, por mais que tentasse, não conseguia esquecê-la, e talvez não quisesse. O motor do carro roncava baixo enquanto Carlos dirigia por uma estrada estreita e rodeada por árvores secas. Ele não sabia exatamente por que estava indo até lá. Talvez fosse apenas para provar para si mesmo que estava certo, que a raiva que sentia era justificada, que ele não estava sendo irracional. Ou talvez fosse porque, por mais que tentasse ignorar, o diário de sua mãe adotiva ainda ecoava em sua mente, reverberando como um eco persistente que ele não conseguia se livrar. Se um dia encontrá-la, não a julgue sem saber a verdade. As palavras estavam gravadas em sua mente, como uma sentença, como se ele tivesse que cumprir algo, mas não sabia exatamente o que. Ele precisava entender, urgentemente. Ele não queria continuar sendo consumido pela raiva, pela dúvida. Ele precisava de respostas, mesmo que isso significasse abrir a caixa de Pandora que ele tanto temia. Mesmo que ainda estivesse furioso, mesmo que não quisesse perdoar, ele precisava saber
Precisava encontrar uma explicação para o que Lúcia fez, para o abandono, para o fato de ela ter o deixado para trás. O orfanato Santa Clara não mudara muito desde a última vez que Carlos estivera ali. As paredes de tijolos desgastados ainda exalavam um ar de solidão e nevoeiro do passado. O pátio, onde agora crianças corriam e brincavam, parecia tão vivo e pulsante, enquanto ele, por dentro, se sentia congelado no tempo. O cheiro da madeira velha e o rangido do portão de ferro o transportaram diretamente para sua infância, para o lugar que ele tentou apagar. Ele se lembrava de cada detalhe, mas não tinha tempo para lembrar de sua infância perdida. Estava ali por uma razão muito maior. Ao entrar, foi recebido por Irmã Teresa, uma freira de meia-idade, que sorriu calorosamente ao vê-lo. Mas ele percebeu, com um olhar afiado, que a hospitalidade não disfarçava a curiosidade em seus olhos. "Senhor Medeiros, que surpresa!" disse ela, os olhos iluminando-se ao vê-lo entrar. "A que devemos a honra?" Carlos não perdeu tempo. Ele estava ali com um propósito claro e não iria desviar dele. Não mais. "Preciso saber tudo sobre minha adoção." O sorriso da mulher vacilou e ela o conduziu para dentro, até uma pequena sala com prateleiras cheias de arquivos antigos e papéis amarelados. O ambiente era denso, como se o próprio ar carregasse as memórias esquecidas que Carlos procurava. "Sua mãe adotiva era uma mulher maravilhosa", comentou ela, pegando uma pasta do canto. Mas Carlos não estava ali para ouvir sobre sua mãe adotiva. Ele estava em busca de algo mais, algo que não fosse esse conforto polido que ele já conhecia. Ele não respondeu. A freira abriu o arquivo e colocou alguns documentos sobre a mesa, sua mão trêmula parecendo hesitar antes de entregar aquilo a ele, como se soubesse que aquela informação poderia destruir algo dentro de Carlos. Nome da mãe biológica, Lúcia da Silva. Carlos já conhecia aquela informação, mas ver o nome ali novamente fez seu peito apertar de uma forma que ele não esperava. Aquela palavra parecia atravessá-lo com uma força que ele não tinha como controlar. Ele forçou os olhos a descerem pelas páginas, mas quanto mais ele lia, mais ele se sentia como se estivesse descendo em um abismo emocional sem fim. A data em que fora entregue. O laudo médico dizendo que era um bebê saudável. E então, algo que parecia não fazer sentido. Uma pequena anotação quase esquecida no canto da página. A mãe não queria deixá-lo, mas não teve escolha. Carlos sentiu os dedos apertarem o papel com mais força, tremendo de raiva e desespero. Ele estava perdendo o controle de tudo, e aquelas palavras não ajudavam. Por que ela não teve escolha? Ele piscou, tentando controlar a explosão que subia em seu peito, sentindo a raiva se dissolver apenas um pouco, mas com um sabor amargo que o corroía por dentro. Irmã Teresa observava sua expressão atentamente, como se soubesse que naquele momento Carlos estava sendo confrontado com a sua verdade, a verdade que ele não estava preparado para lidar. "Você nunca se perguntou por que ela tomou essa decisão?" Carlos fechou o arquivo com um movimento brusco e se levantou, a raiva substituída por uma sensação de frustração profunda. Ele não queria ouvir mais nada, não agora. Não queria mais encontrar justificativas para o que aconteceu. Ele não queria se deixar fragilizar, mas pela primeira vez começou a se perguntar: e se Lúcia teve um motivo real para abandoná-lo? E se ele tivesse sido injusto com ela o tempo todo? Ele não queria continuar se torturando com essa ideia, mas algo dentro dele dizia que não poderia mais negar. De volta à mansão, Carlos não conseguia mais fugir dos próprios pensamentos. Ele estava sozinho no escritório, mas se sentia mais perdido do que nunca. Ele pegou o diário de sua mãe adotiva e o folheou novamente, como se as palavras ali pudessem, de alguma forma, dar-lhe respostas. Se um dia encontrá-la, não a julgue sem saber a verdade. O coração de uma mãe sempre sabe quando faz a escolha errada. Carlos fechou os olhos, sentindo o peso das palavras afundarem em sua alma. Cada vez mais, a dúvida crescia dentro dele.
E se ele tivesse sido injusto, e se Lúcia realmente tivesse motivos para tudo o que fez? Ele não queria admitir, mas talvez fosse hora de confrontar o passado. Ele não queria, mas sabia que para seguir em frente, ele precisava de respostas. Dessa vez, não havia mais como fugir. A sala de reuniões estava tomada por um silêncio opressor. O ar carregado, o peso das expressões dos executivos, os olhares desviados. Carlos sentia que estava diante de um tribunal prestes a ser condenado. Ele se recostou na cadeira, o olhar fixo no vazio, como se tentasse encontrar uma solução, mas sua mente estava presa em um labirinto de pensamentos caóticos. A cada palavra dita pelos outros, o peso sobre seus ombros se tornava mais insuportável. As responsabilidades, os erros, tudo o sufocava. O diretor financeiro finalmente tomou coragem para falar. Senhor Medeiros, revisamos os números novamente. Se não conseguirmos uma injeção de capital urgente, a empresa não vai sobreviver mais do que 3 meses. Carlos apertou o maxilar. O peso daquelas palavras fez seu corpo inteiro enrijecer. Ele já sabia que as coisas estavam ruins, mas ouvir aquilo em voz alta, dizer as palavras que ele tanto temia, era diferente. Isso é um aviso ou uma sentença? Perguntou a voz cortante, mas no fundo ele estava desesperado por uma solução, por uma saída que não fosse a que parecia cada vez mais iminente. O diretor hesitou, trocando olhares com os outros membros do conselho. É um fato, respondeu por fim com a voz carregada de frieza. Neste ritmo, será impossível sustentar os custos operacionais sem cortes drásticos. Carlos sentiu um nó no estômago. Ele sabia o que cortes drásticos significava. Demissões em massa, milhares de funcionários, pessoas que dedicaram suas vidas à empresa, pessoas que confiavam nele. E agora ele estava prestes a falhar com todos eles. O peso disso o esmagava, mas ele não podia mostrar fraqueza. O diretor de operações, um homem que trabalhava com ele há anos, inclinou-se para frente como se soubesse que aquele era o momento da verdade. Senhor Medeiros, o senhor sempre soube que a fusão era a melhor saída. Se aceitarmos agora, podemos evitar o pior. Carlos se recostou na cadeira e massageou as têmporas, tentando afastar o pânico que o consumia. A fusão, a única opção que poderia salvar a empresa. Mas a custo de quê? A empresa poderia ser salva, mas ele perderia tudo o que construiu. Os investidores exigiriam mudanças drásticas. O controle que Carlos tinha sobre sua própria companhia se tornaria limitado. Ele seria apenas um espectador do seu império, e isso o dilacerava. Se aceitasse, não seria mais dono absoluto do império que construiu. Se recusasse, tudo desmoronaria. Ele não respondeu de imediato. Apenas pegou os papéis sobre a mesa e os analisou. Os gráficos mostravam uma queda irreversível. Os números estavam contra ele. Não havia mais espaço para hesitação. A realidade estava ali, crua, sem piedade. Carlos respirou fundo e encarou os diretores. Me deem 24 horas. Antes que alguém pudesse contestar, ele se levantou e saiu da sala. De volta à mansão, Carlos estava sozinho. Ele queria trabalhar. Focar nos números, nos contratos, nos relatórios. A mente dele gritava por uma solução, por algo que o tirasse daquela espiral de frustração e desespero. Mas sua mente não colaborava. Ela estava em todo lugar, menos no trabalho. Ele andava de um lado para o outro no escritório, o peito apertado, a respiração curta. O silêncio da mansão agora era mais ensurdecedor do que nunca. Antes, havia alguém ali, alguém que preenchia os espaços vazios dessa casa, alguém que sabia quando ele estava cansado, quando precisava comer, quando precisava de um chá quente mesmo sem pedir. Lúcia. Carlos passou a mão pelos cabelos, frustrado, desesperado por respostas. Por que diabos estava pensando nela agora? Ele a havia expulsado, ela mentiu, ela escondeu a verdade, mas não conseguia afastá-la de sua mente. Ela estava ali, presente nas memórias, como uma sombra que não queria se dissipar. Ele fechou os olhos e se viu de volta no jantar, dias antes de tudo desmoronar. O olhar de Lúcia quando ele falou sobre contratar um investigador para encontrar sua mãe biológica.
o olhar dela. Ele não entendeu na hora, mas agora ele sabia. Ela queria contar, ela teve medo, e ele a odiou por isso. Ele a culpou por esconder a verdade, por não confiar nele o suficiente para se abrir. Mas, e se ela tivesse tido motivos? E se ele tivesse sido injusto? O peso da dúvida o consumia. Ele não queria pensar nisso, mas era impossível evitar. Agora ele sabia que a verdade estava mais perto do que jamais imaginou, mas ela estava mais difícil de aceitar. Carlos tentou dormir, mas não conseguiu. A madrugada avançava e ele se sentia mais inquieto a cada minuto. A mente de Carlos estava em um caos total, uma batalha entre a raiva, a culpa e a solidão. Ele precisava fazer algo, qualquer coisa. Ele levou uma garrafa de uísque para o escritório e começou a revisar os contratos. Mas a cada número que lia, cada linha que analisava, o mesmo pensamento voltava. Lúcia, ela sempre esteve lá, e agora ela não estava mais. Carlos pegou um relatório e olhou para ele, mas não conseguia ler. O único rosto que via era o dela, os gestos dela, o cuidado que ela sempre teve com ele. Seu peito apertou. Ele afastou os papéis com força. O vazio dentro dele parecia maior e a raiva não fazia sentido. Por que se importava? Porque, depois de tudo, ele ainda sentia que algo estava faltando. Algo que ele não conseguia identificar, mas sabia que era essencial. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Mas, no fundo, ele sabia a resposta. E isso o assustava mais do que qualquer falência. Ele estava perdido e, pela primeira vez, se sentia desamparado diante da verdade. Carlos estava sentado à mesa de jantar da mansão, mas não comia. O prato à sua frente continuava intocado enquanto ele tamborilava os dedos na mesa, o olhar fixo em um ponto qualquer, como se estivesse tentando se perder em seus próprios pensamentos, mas sem conseguir escapar deles. Havia dias em que ele se sentia assim. Incapaz de se concentrar, incapaz de encontrar paz. A ausência de Lúcia parecia um vazio ainda maior do que ele poderia suportar. Ele tentou se afundar no trabalho, tentou ignorar o que estava acontecendo dentro de si, mas não conseguiu. O vazio persistia e isso o incomodava mais do que qualquer outra coisa. Ele estava fraco. Percebera isso muito tarde, quando já não havia mais como voltar atrás. Mas de alguma forma não sabia como se afastar do que sentia. Júlia percebeu o que ele estava tentando esconder. Ela sempre teve uma maneira de ver além da fachada fria e calculista de Carlos. Ela colocou um copo de suco na frente dele e cruzou os braços, com os olhos penetrantes, como se estivesse esperando que ele se entregasse. Vai continuar fingindo que está tudo bem? Carlos não respondeu de imediato. A raiva e a dor se misturavam dentro dele. Ele girou o copo entre os dedos, pensando nas palavras que não queria dizer. Júlia, já tivemos essa conversa. Ela bateu a mão na mesa, impaciente, como se já estivesse cansada de ver Carlos se torturando sem tomar uma atitude. Sim, tivemos, e todas as vezes você se recusou a ouvir, mas agora você precisa. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando se proteger da pressão que estava sobre ele. O que ela dizia estava certo, mas ele não queria ouvir. O que você quer que eu faça? Júlia se inclinou sobre a mesa, olhando-o com seriedade. Quero que vá atrás dela. Carlos riu sem humor, quase como se divertisse com a ideia, mas o desespero em seus olhos não mentia. Para quê? Porque eu vejo como você está. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, como se estivesse tentando afastar a dor. Ela mentiu para mim. Júlia não hesitou, sua voz se tornando mais aguda e incisiva. E você nunca errou na vida, Carlos? Ele trincou o maxilar, irritado. A dor da verdade o cortava, mas sabia que Júlia estava certa. Lúcia teve medo, e ele reagiu com raiva. Agora, ela estava sozinha, e ele também estava. O silêncio se instalou entre os dois, um vazio que refletia a tensão crescente. Carlos girou o copo uma última vez e, finalmente, ergueu o olhar, seus olhos agora mais pesados, melancólicos. Onde ela está?
O bairro era pequeno, afastado do centro da cidade. As ruas eram simples, com casas modestas e comércios locais. Um contraste gritante com o mundo de riqueza e poder em que Carlos vivia. Ele estacionou o carro em frente a um prédio antigo e desligou o motor. Ficou ali, parado, contemplando a decisão que acabara de tomar. O peso dessa decisão o esmagava de maneira quase física. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria tudo. Mudaria ele. Finalmente, respirou fundo, sentindo o peso do passado sobre seus ombros, e saiu do carro. Subiu as escadas sem saber exatamente o que diria. A tensão em seu peito crescia a cada passo, e uma sensação de incerteza o acompanhava. Ele não sabia o que encontrar, mas sabia que não poderia voltar atrás. Ao chegar na porta certa, hesitou. O medo de ser rejeitado ou de não conseguir encontrar as palavras certas o paralisava. Mas antes que pudesse desistir, bateu. Silêncio. Ele ia bater novamente quando a porta se abriu lentamente. E então ele a viu. Lúcia. Ela estava diferente. Mais magra, os olhos cansados, como se o peso dos últimos dias tivesse drenado suas forças. Havia uma fragilidade em sua presença, como se a vida tivesse sugado dela uma parte de sua essência. Carlos sentiu um aperto no peito. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíram. O que ele poderia dizer? Que sentia falta dela, que se arrependia, que não queria que ela tivesse ido embora? Lúcia encarou-o com surpresa. Os olhos dela estavam repletos de perguntas não respondidas. Ela não esperava vê-lo ali. Ela não sabia o que ele queria. Eles não sabiam o que fazer um com o outro, e o espaço entre eles parecia imensurável. Por um momento, nenhum dos dois soube como agir. Então, Carlos disse a única coisa que conseguiu. "Vamos tomar um café." Lúcia piscou, confusa, como se estivesse tentando processar o que ele acabara de dizer. "O quê?" Ele apontou para o carro, tentando manter a voz firme, mas o tremor em suas palavras denunciava a batalha interna. "Vem comigo." Ela hesitou. O silêncio se estendeu entre eles, e ele viu a luta interna dela, como se ela estivesse decidindo se deveria ou não confiar novamente nele. Mas então, algo nos olhos dele a convenceu. Ela pegou um casaco e saiu. O café era pequeno e aconchegante, com cheiro de pão recém-assado no ar. Mas o ambiente não conseguia mascarar o desconforto e a tensão que se estendiam entre eles. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos. Mas a distância entre eles parecia ainda maior do que a mesa em si. Carlos não sabia como começar. Mas então, Lúcia falou primeiro. "Por que você veio?" Ele ficou em silêncio por um instante, suando, inseguro, como se a resposta fosse um fardo. Depois, desviou o olhar, não querendo enfrentar os próprios sentimentos. "Não sei." Lúcia assentiu lentamente, como se compreendesse mais do que ele poderia imaginar. Ela sabia que as palavras não eram suficientes, mas as emoções estavam ali, à vista de ambos. Carlos viu o cansaço no rosto dela, viu como aquele afastamento a consumiu e pela primeira vez ele quis ouvir sua história, sem interrupções, sem julgamentos. Ele simplesmente olhou para ela e disse, "Me conta tudo." E então Lúcia começou a falar. O café esfriava na xícara de Lúcia, intocado. Ela olhava para o líquido escuro como se nele estivessem todas as respostas, mas no fundo sabia que nada poderia aliviar a dor que sentia ao ter que relembrar o passado, que ainda queimava em sua memória. Carlos permanecia em silêncio, os olhos fixos nela. Algo estava diferente nele agora. Mas ele ainda era um homem contido, com o peso do mundo sobre seus ombros. Não era mais o homem furioso que a demitira sem pensar duas vezes. Havia mágoa, sim, mas também algo novo, algo que parecia disposição para entender. Lúcia respirou fundo, sentindo o ar pesado em seus pulmões. Ela sabia que precisava falar, precisava finalmente contar sua versão, mas não sabia como. As palavras estavam presas, o medo ainda a paralisava.
Eu tinha 17 anos quando descobri que estava grávida. Não foi fácil. Eu morava em uma cidade pequena, minha família era rígida e... Bom, o pai do bebê sumiu assim que soube. Carlos manteve a expressão séria, absorvendo cada palavra dela como se tentasse realmente compreender o peso daquela história, mas sem saber o que fazer com as informações. Meus pais me colocaram para fora de casa. Disseram que eu tinha trazido vergonha para a família. Ela apertou as mãos no colo, como se precisasse de algo para se apoiar, para se manter firme. O silêncio de Carlos só fazia a dor parecer mais forte. Passei meses morando em um quartinho nos fundos de uma pensão. Trabalhava limpando casas, tentando juntar dinheiro para te criar. Eu tentei, Carlos, eu juro que tentei. Os dedos de Carlos se fecharam em um punho sobre a mesa, a emoção à flor da pele. Ele queria mais. Queria saber o que mais ela tinha a dizer, mas ao mesmo tempo se sentia inundado por tantas revelações. Mas quando você nasceu, eu estava sozinha, não tinha para onde ir. E então, ela não conseguia dizer. As palavras ficaram presas na garganta como uma rocha, duras, impenetráveis. Carlos não a pressionou, mas seus olhos estavam cravados nela, penetrantes, e Lúcia soube que ele precisava que ela terminasse. Ele queria, mais do que tudo, entender o que havia acontecido. Então, eu fiz o que achei que era melhor para você, sussurrou. Deixei você no orfanato Santa Clara, esperando que alguém pudesse te dar uma vida melhor do que eu jamais poderia. O silêncio entre os dois era esmagador, quase tangível, como se o tempo tivesse parado, os dois imersos em um passado que parecia impossível de mudar. Lúcia piscou, sentindo as lágrimas caírem, mas não se importava mais. Agora não havia mais espaço para esconder nada. Tudo já estava dito. E me arrependi todos os dias desde então. Carlos desviou o olhar, os lábios pressionados em uma linha fina. Ele sentia a dor dela, mas ainda não conseguia processar tudo. Ainda havia muito o que entender. Ela esperava que ele explodisse, que dissesse que nada disso justificava o abandono, que gritasse que ela não era sua mãe. Mas ele não disse nada. Ficaram ali, sentados, presos a um passado que ambos tentavam entender, como se não houvesse mais palavras para expressar o que realmente sentiam. O ar parecia pesado, denso de tudo o que ainda precisava ser liberado. O garçom passou e perguntou se queriam mais café. Nenhum dos dois respondeu. Carlos suspirou, passando a mão pelo rosto. O peso de tudo aquilo o sufocava. Eu pensei que você nunca quis saber de mim. Lúcia negou imediatamente, a voz rouca, quebrada pela emoção. Nunca houve um dia sequer em que eu não pensasse em você. Ele assentiu lentamente, pensativo. Ela conseguia ver que ele estava processando tudo, cada palavra, cada momento que ele tinha ignorado durante tanto tempo. Mas não esperava que depois de tanto tempo ele aceitasse de uma vez. Carlos era Carlos Medeiros, o homem que nunca baixava a guarda, mas agora ele sabia que não foi rejeitado, que não foi descartado. Ela o amou desde o começo, apenas não teve as opções que ele imaginava. Lúcia enxugou os olhos e pegou a bolsa. Acho que já falei demais. Carlos a observou por um instante, como se travasse uma batalha interna, tentando entender como isso poderia mudar tudo. E então, para sua surpresa, ele se levantou também. Eu te levo para casa. No caminho, ele ligou o rádio, mas nenhum dos dois realmente ouvia a música. O silêncio entre eles era denso, mas havia algo de novo no ar. Algo que ambos sabiam, mas ainda não estavam prontos para confrontar. Lúcia queria perguntar no que ele estava pensando, mas não queria pressioná-lo. Ele precisava de tempo. Eles precisavam de tempo. Quando chegaram ao prédio, ela abriu a porta para sair, mas hesitou. Carlos parecia querer dizer algo. O peso das palavras não ditas ainda os envolvia. Por fim, ele apenas encarou o volante e disse: "Cuide-se, Lúcia." Ela sentiu o coração falhar uma batida. Ele ainda não conseguia chamá-la de mãe, mas já não a afastava completamente. E para ela, naquele momento, isso já era suficiente.
Carlos voltou ao trabalho no dia seguinte. Pela primeira vez em semanas, sua mente parecia mais clara. A crise na empresa ainda era um problema, mas agora ele sabia o que fazer. Convocou uma reunião emergencial com o conselho e apresentou um plano de recuperação que, para sua surpresa, foi bem recebido. As ações começaram a se estabilizar. Os investidores voltaram a demonstrar interesse. Ainda não era uma vitória, mas era um começo. E enquanto trabalhava, percebeu que algo dentro dele também começava a mudar. Ele não podia voltar no tempo. Não podia recuperar os anos que passou sem saber quem era sua mãe. Mas talvez pudesse encontrar um jeito de seguir em frente. E talvez, só talvez, pudesse permitir que Lúcia fizesse parte disso. O salão estava impecável. Lustres de cristal iluminavam o ambiente, refletindo nas taças e nos talheres de prata meticulosamente organizados sobre as mesas redondas. O som suave da música instrumental misturava-se com as vozes dos convidados, criando uma atmosfera de elegância e sofisticação. Garçons circulavam com bandejas repletas de champanhe, e o murmúrio de conversas agradáveis preenchia o espaço. O evento beneficente da Medeiros Corp era um dos mais importantes do ano. Representava não apenas um marco para a empresa, que começava a se reerguer após meses de turbulência, mas também um momento crucial para Carlos. As expectativas sobre ele eram altas, e ele sabia disso. Ele sempre odiou esses eventos. As conversas superficiais, os sorrisos ensaiados, os investidores com os olhos fixos, observando cada um de seus movimentos. Mas naquela noite havia algo diferente. Ele não estava ali apenas para representar sua empresa ou para parecer imbatível. Havia uma razão maior, algo que o consumia mais do que qualquer contrato ou fusão. No canto do salão, Lúcia estava parada. Ela olhava para o ambiente grandioso, sentindo-se pequena e deslocada. A grandiosidade do lugar fazia sua mente rodopiar. As palavras de Carlos no telefonema que a convidou ainda estavam frescas em sua memória. Haverá um evento. Quero que você venha. Você merece estar lá. Ele não disse mais nada, nenhuma explicação. E ali estava ela, com um vestido azul discreto, sentindo-se como uma intrusa. Ela queria entender o motivo do convite. Queria entender por que Carlos a havia trazido para aquele mundo que parecia ser tão distante da realidade dela. Os convidados olhavam para ela com curiosidade, e ela mal conseguia olhar de volta, perdendo-se na imensidão do evento. Foi então que ele apareceu. Carlos atravessou o salão com passos firmes e todos os olhares se voltaram para ele. Seu terno estava impecável e sua postura transmitia uma confiança inabalável. Mas à medida que se aproximava de Lúcia, seus olhos estavam diferentes. Não havia mais o homem implacável que a demitira com frieza. Havia algo mais vulnerável ali, algo que ela não sabia como interpretar. Ele parou à sua frente, um silêncio breve, mas carregado, se instalando entre eles. Por um momento, parecia que ele estava tentando decifrar o que sentia, como se não soubesse exatamente como se comportar ao vê-la ali. Lúcia sentiu uma tensão crescente em seu peito. Ela não sabia como reagir. Era como se o peso da noite inteira estivesse em seus ombros. "Não sei bem por que estou aqui, Carlos", disse ela, sua voz baixa, quase como se desculpasse por estar naquele lugar. Carlos respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma confissão. "Eu também não sei", disse ele, os olhos suavizando um pouco. "Mas talvez seja porque você merece estar aqui. Não apenas como minha cozinheira, mas como alguém importante para mim." Lúcia sentiu seu coração bater mais rápido. Não conseguia entender completamente, mas havia algo naquelas palavras que a tocou profundamente. Ela não sabia o que significava, mas a mudança na maneira como ele a tratava já dizia muito. Antes que pudesse processar a resposta, Carlos ofereceu-lhe o braço, um gesto simples, mas significativo. Hesitante, Lúcia o aceitou, sentindo uma mistura de emoções contraditórias. Juntos, entraram no salão e o burburinho dos convidados aumentou imediatamente.
As conversas cessaram por um momento e todos os olhos se voltaram para eles. Quando Carlos a apresentou aos outros, não disse "minha cozinheira" ou "minha funcionária". Não, ele a apresentou como alguém especial, alguém que ele queria ali ao seu lado como uma convidada de honra. Lúcia mal conseguia entender o que estava acontecendo. Ela sabia que aquilo era mais do que um simples gesto de cortesia, mas não sabia se estava pronta para aceitar aquilo como algo definitivo. Ela ainda não sabia o que significava para ele, nem o que isso significava para ela mesma. Ele não estava pronto para chamá-la de mãe, mas ali estava ele, com uma mão estendida para ela, tentando, de alguma forma, trazer a mulher que ela se tornara para um espaço onde ela nunca imaginara estar. E para Lúcia, isso já era suficiente. Aquela noite, embora cheia de incertezas, representava para ela algo que jamais esperou, uma segunda chance. Não sabia o que o futuro lhes reservaria, mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava sendo vista não pela sua função, mas como alguém com valor próprio. A noite ainda estava longe de terminar, mas o que Lúcia sentia no coração era uma esperança renovada. Ela não precisava da perfeição. Só precisava que ele a visse. E agora, de alguma forma, ele a via. O dia estava quente e o sol parecia pesar sobre Carlos enquanto ele estacionava o carro em frente ao prédio simples onde Lúcia morava. Ele ficou ali, imóvel, observando a entrada desgastada, a calçada rachada, a pequena varanda onde roupas simples secavam no varal. O contraste com a mansão onde ele crescera era brutal. Uma mansão cercada de luxo, onde tudo sempre parecia controlado, perfeito, enquanto ali estava a realidade crua e sem disfarces. Carlos respirou fundo e saiu do carro, seu peito apertado. Ele sabia que não era apenas o prédio que o fazia sentir-se assim. Era a necessidade de confrontar algo que ele sempre evitou, algo que agora se tornava impossível de ignorar. Bateu a porta com a sensação de que a qualquer momento ele poderia mudar sua vida para sempre. Quando Lúcia abriu, a surpresa tomou conta do rosto dela. Não era uma surpresa de alegria, mas de dúvida. Ela parecia mais forte, mais confiante desde a última vez que se viram, mas seus olhos ainda carregavam o peso de um passado pesado que nunca deixou de assombrá-la. "Carlos?" ela perguntou, hesitante, sem saber o que esperar dele. Ele ficou parado, olhando para ela, a luta interna visível. Não sabia exatamente o que diria, mas o que ele sentia era claro. Uma mistura de arrependimento, culpa, mas também uma necessidade urgente de entender a verdade. "Posso entrar?" ele perguntou, a voz baixa e cheia de significado. Ela assentiu, abrindo espaço para que ele passasse. O apartamento era simples, mas com um charme acolhedor. O cheiro de café fresco e bolo recém-assado preenchia o ar. A cena parecia familiar, mas ao mesmo tempo desconcertante para Carlos. Ele se sentou no sofá, olhando para a mesa de centro. Havia um porta-retratos ali, uma foto antiga de um bebê, dele. Seu peito apertou com a intensidade da lembrança. O passado sempre havia sido um peso que ele se recusava a carregar, mas agora ele não podia mais fugir dele. Lúcia o observava em silêncio, esperando uma explicação. Carlos desviou o olhar da foto e finalmente falou: "Quero que venha jantar na mansão hoje." Lúcia piscou, surpresa, um misto de confusão e incredulidade tomando conta dela. "O quê?" Ele mexeu os dedos nervosamente sobre os joelhos, o desconforto evidente. Eu quero conversar." O silêncio se estendeu entre eles, pesado, mas não desconfortável. Lúcia observou seu rosto, tentando entender suas motivações. Pela primeira vez, ela viu um homem que não estava buscando respostas rápidas ou soluções fáceis. Ele estava ali para enfrentar a verdade. Depois de um momento que pareceu interminável, Lúcia finalmente falou: "Tem certeza?" Carlos a olhou com um olhar mais suave, mais aberto do que ela já vira. "Sim", disse ele, a sinceridade transparecendo em sua voz. Lúcia percebeu naquele instante que ele estava sendo genuíno.
e isso foi o suficiente. Naquela noite, Lúcia atravessou novamente os portões da mansão, mas desta vez não como funcionária. Ela estava ali como alguém que, de algum modo, finalmente começava a entender que também fazia parte da vida de Carlos. A sala de jantar estava impecável, a mesa elegantemente posta, velas acesas e o aroma delicioso vindo da cozinha. Mas o ambiente, apesar de sofisticado, sentia-se mais acolhedor. Carlos parecia mais atento, mais presente. Ele serviu o vinho com a mesma elegância de sempre, mas o gesto foi diferente. Ele puxou a cadeira para ela sem pressa, sem o habitual distanciamento. Lúcia olhou ao redor, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Isso tudo, ela começou a voz baixa. Você realmente queria esse jantar? Carlos soltou um suspiro leve, como se finalmente estivesse encontrando uma maneira de ser honesto consigo mesmo. Sim, respondeu. A palavra foi simples, mas carregada de uma verdade que ele agora queria compartilhar. Durante a refeição, conversaram sobre assuntos banais. O clima ainda estava estranho, mas algo mais leve pairava no ar. Nenhum dos dois estava completamente à vontade, mas ambos sentiam que esse momento estava sendo um passo importante. Quando terminaram a sobremesa, Carlos se recostou na cadeira e ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a mesa, como se estivesse reunindo coragem para dizer algo que havia guardado por muito tempo. Eu nunca te agradeci, ele disse, a voz baixa, mas firme. Lúcia o olhou confusa. E Carlos continuou. Agradecer pelo quê? Ele respirou fundo, seu olhar agora fixo nela. Por tudo. Pelo que você fez por mim. Pelo que você fez por nós, sem nunca pedir nada em troca. Eu demorei para entender, mas agora eu sei que você fez o que achou certo. Lúcia sentiu um nó na garganta. Ela sempre soubera o quanto seu gesto foi difícil, mas ouvir aquelas palavras dele, mesmo que tardias, tocou seu coração de uma maneira que ela não estava preparada. Carlos levantou os olhos para ela e, com um olhar carregado de emoção, disse finalmente: eu não sei como recuperar o tempo perdido, mas talvez possamos tentar algo novo. Talvez possamos reconstruir tudo isso. Lúcia segurou as lágrimas, o peso daquelas palavras a esmagando, mas havia uma luz nos olhos dele. Uma esperança que por muito tempo ela pensou ter perdido. Então, Carlos fez o que ela nunca esperava ouvir tão cedo. Obrigado, mãe. A palavra pairou no ar, poderosa, cheia de significado. E quando Lúcia finalmente rompeu em lágrimas, ela soube que esse momento era mais do que um simples reconhecimento. Era a chave para um futuro que ela jamais imaginou viver. A vida deles não seria fácil, mas ao menos não seria mais solitária. Carlos sorriu de leve, e a expressão em seu rosto era a de um homem que finalmente aceitava o que não podia mais ignorar. O passado não poderia ser apagado, mas agora ambos tinham uma oportunidade para escrever um futuro, juntos. Lúcia, com o coração cheio de emoção, olhou para ele, e em seus olhos havia um brilho renovado. O tempo perdido poderia ser algo que eles reconstruiriam, passo a passo, com a força do amor e da verdade. E naquele momento, ela soube que nunca mais estaria sozinha. Era um novo começo, o começo deles. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Conta pra gente sua opinião nos comentários. Vamos adorar saber o que você pensa. E não se esqueça de deixar um curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!